1 Reis, capítulo 3, versos 16 ao verso 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. Sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas e estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva. Seu filho morto deitou a meu seio e ficou com meu filho. E levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas quando atentei pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas vivo é o meu filho, o teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo morto é o teu filho e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Hoje é mais um dia especial para a maioria das mulheres, para não dizer para todas. É um dia especial porque é o dia das mães. E eu creio que estou vendo aqui que a maioria do pessoal que eu conheço é mãe, a não ser as mais jovens. Todas as mulheres são mães. E hoje é um dia reservado exclusivamente para elas. Um dia onde elas recebem muitos mais abraços, muitos mais ligações, muito mais presentes, muito mais as frases "eu te amo". Não diferente dentro da igreja, tudo que acontece dentro dela hoje é voltado exclusivamente para a mãe. Não diferente, a nossa reflexão também será. Mas eu não quero trazer algo apenas para as mães, mas eu quero trazer algo também que seja edificante para toda a igreja, amém? Amém, irmãos? O versículo com qual nós começamos a ler, começa com uma palavra dizendo então. Esse então significa que algo aconteceu antes de relatar os fatos depois deles. Mas o que de fato aconteceu antes das duas mulheres chegarem à presença do rei? No verso 5 nos diz que a partir daquele momento, através de sonhos, Deus fala com Salomão. E naquele sonho Deus simplesmente diz para Salomão: Salomão, pedes o que queres que eu te dê. Imagina hoje, à noite, você dormir e em sonhos Deus falar para você: filho meu, pede o que quer que eu vou te dar. Provavelmente o nosso sonho ficaria bem melhor. Primeiro por ouvir Deus falar, e o segundo por dizer algo que provavelmente todos querem ouvir de Deus: pedes o que queres que eu te dê. Mas provavelmente muitos de nós pediríamos algo como riqueza, fama, conforto, coisas que nos trariam prazeres momentâneos, não algo de longa vida, mas algo que nos traria alegria, porém só naquele instante. Salomão tinha o privilégio naquele momento de pedir tudo para Deus, mas ele pede algo totalmente diferente do que provavelmente nós pediríamos. No verso 9 nos diz que ele diz o seguinte: Senhor meu, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Naquele momento, Salomão não pede algo pensando em si, mas pede algo pensando no seu próximo, ou melhor, pensando naquilo que Deus tinha dado para ele, que é guiar o povo de Deus. Ele não visa a si mesmo, mas visa o próximo. Salomão naquele momento poderia pedir para o Senhor vitórias e mais vitórias sobre os seus inimigos, porém ele pede sabedoria para guiar o povo de Deus. Te faço uma pergunta nesse momento: o que você tem pedido para o Senhor? Você tem pedido algo voltado para si, pensando no seu próximo?
Você tem visado somente a você ou aquele que está ao seu redor? Mães, o que você tem pedido para o Senhor? Você tem pedido apenas bênçãos e mais bênçãos, conforto e mais conforto, ou você tem pedido sabedoria? Como a Rebeca mesmo lembrou, a tia Aura costuma dizer que filhos são herança do Senhor. E um dia vocês, tanto mães como pais, terão que apresentar ao Senhor os seus filhos. Como vocês vão apresentar os seus filhos? Sadios? Não no sentido físico, mas espiritualmente? Ou vocês vão apresentar os filhos totalmente machucados? Nós estamos vivendo esse mês, o mês da família. Um mês que é completamente voltado exclusivamente para a família. E o que você tem pedido para o Senhor? Você tem pedido conforto para a sua família ou sabedoria para guiar a sua família? Naquele momento, ao pedir sabedoria para o Senhor, Salomão recebe algo a mais. Nós, meros seres humanos, achamos que nos colocar na presença do Senhor e pedir bênção e recebermos é fruto daquilo que nós pedimos. Só que não entendemos que bênção é consequência dos nossos atos perante a presença do Senhor. Nós não recebemos bênção porque simplesmente fizemos algo, nos colocamos na presença do Senhor. Porque choramos, não, mas porque apresentamos na presença do Senhor um coração verdadeiro, sincero e um pedido que é de acordo à vontade do Senhor. Naquele momento, quando Salomão pede para o Senhor, Senhor, me dá um coração entendido para julgar o teu povo e guiar ele, Deus não apenas dá o que Salomão pede, mas dá algo a mais. Promete a ele riquezas, vitória, glórias e um detalhe. Se andasse nos seus caminhos e guardasse os seus mandamentos, teria longevidade. Não é simplesmente apresentar para o Senhor um coração verdadeiro, não é simplesmente apresentar para o Senhor uma oração que comova, mas é guardar os mandamentos do Senhor. Se você quer ver a sua família prosperando, se você quer ver sua família caminhando na presença do Senhor, você tem que fazer de acordo tudo com a vontade do Senhor. Naquele momento, depois desse encontro maravilhoso que ele tem com Deus, Salomão tem uma pequena dificuldade. É onde entra os versículos ao qual nós lemos. Após encontrar com o Senhor e receber de Deus uma resposta linda e maravilhosa que eu sei que você e eu gostaríamos de ter e um dia teremos, Salomão encontra na frente uma pequena dificuldade. Chegam então duas mulheres, uma completamente desesperada, falando, Senhor, rei meu, eu e essa mulher morávamos numa casa, e 3 dias depois do meu parto, essa mulher teve um filho. Porém, durante a noite, ela se descuidou, deitou em cima do filho, e o filho dela morreu. Só que ela teve a brilhante ideia, rei. Ela trocou no meio da noite os filhos. Só que quando eu acordei para dar de mamar para o meu filho, percebi que não era o meu. Em contrapartida, naquele momento, a outra mulher falou, não, o seu está morto e o meu está vivo. E aquela mulher insistentemente diz, não, vivo é o meu filho e o seu filho é morto. É aí que eu paro e penso e reflito e peço para vocês refletirem no seguinte. Mãe, conhece, independente do que aconteça, o seu filho. Dizem que todo bebê, toda criança, eu, você, todo mundo, isso é ditado popular, dizem que nasceu com cara de joelho. Todo mundo nasceu com a carinha de joelho. Alguns mais bonitos e outros mais feios, mas todo mundo nasceu. Agora eu te peço o seguinte, imagina você indo na maternidade, visitar um bebê que acabou de nascer. Quando você entra na maternidade, do outro lado tem um vidro e do outro lado do vidro é uma sala cheia de bebê. Você vai saber de quem é o filho da pessoa que você foi visitar? Vai saber? Só que se você colocar a mãe da criança no meio daquela sala, com certeza ela vai olhar e vai descobrir quem é o filho dela.
Não porque quando a criança nasceu, ela olhou para a criança e depois quando colocou ela vai saber. Não. Mas é porque se passaram 9 meses dentro dela e criou um laço. Nesse laço permite que quando ela veja a criança, reconheça e saiba quem é o joelhinho dela. Com aquela mulher, não foi diferente. A mãe sabe quando o filho está doente, a mãe sabe quando o filho está preocupado, a mãe sabe quando o filho está chateado, a mãe sabe tudo o que se passa com o seu filho e faz de tudo para vê-lo bem e ao seu lado. Como eu disse anteriormente, com aquela mulher não foi diferente. Quando ela se apresenta para o rei e expõe a dificuldade dela, ela quis dizer: rei, me socorre, eu quero o meu filho do meu lado. O rei Salomão, guiado pela sabedoria que Deus tinha acabado de lhe dar, tem uma grande ideia. Tragam a espada e cortem o menino ao meio e dê metade para cada uma. A mãe, desesperada e comovida pelo amor que tem pelo seu filho, diz: não, rei, não mate a criança. Nesse momento eu faço e peço mais uma vez que vocês façam uma meditação de imaginação. No final as mães vão me dizer se é verdade ou não. Imagina algo crescendo dentro de você. Durante um período, essa coisa que está dentro de você te faz sentir dores, te faz sentir enjoos, vontade de vomitar, fica cada vez mais cansada, cada vez mais com vontade de ficar na cama dormindo, não tem ânimo mais para nada. Aquela coisa se mexe dentro de você, te trazendo incômodo e dor. Uma coisa pior, te faz engordar. É verdade ou não é, mães? Alguns sentem esses sintomas um pouco mais ou um pouco menos. Mas fato é que toda sente algo que incomoda quando o filho está crescendo dentro de você. Se pararmos para analisar, nós, filhos, tínhamos tudo para não ser amado pelos nossos pais. Porque durante a gestação, nós causamos a ela dores terríveis, incômodos terríveis. Fazemos muitas vezes ela chorar. Mesmo depois de grande, crescido, continuamos fazendo ela chorar. Só que, pelo contrário, nós somos muito bem recebidos e somos amados por ela. Quando o joelhinho nasce, a primeira reação dela é chorar. Mas não é chorar de tristeza ou de alívio, saiu de dentro de mim. Não. A primeira reação dela de chorar é de alegria. É de saber que o bem mais precioso que ela tem a partir daquele momento nasceu e nasceu com saúde. É verdade ou não é, mães? É verdade ou não é, mães? Naquele momento, talvez a mulher tenha se lembrado de tudo que ela passou na gestação. Talvez ela se lembrou dos enjoos, das dores, de tudo. E num ato de desespero, ela vira por ele: rei, não mate o menino. Eu não quero ver meu filho morto. Pelo contrário, rei, dá o meu filho para ela. Eu prefiro ver meu filho chamar a outra de mãe do que ver ele morto. Para mim, irmãos, amor de mãe, acima dele só o de Deus. Mesmo depois de tudo que ela sofreu, ela preferia ver o filho sendo dado para outra do que ver ele morto. Um amor que muitas vezes nós não compreendemos. Um amor que, como talvez o de Deus, nos constrange. Porque procura fazer o máximo para nos ver bem. Tudo que tiver ao alcance dela, ela vai fazer para ver o seu filho bem. O rei, naquele momento, Salomão entende que a verdadeira mãe é aquela que suplicou pelo filho. Decreta então que entregue a criança para a verdadeira mãe. Porém, eu quero chamar a atenção para o outro lado da moeda. Quando o versículo 16 começa, ele diz: então,
apareceram duas mulheres prostitutas perante o rei. Duas mulheres que eram discriminadas pela sociedade, deixadas de lado e não podiam fazer nada. Mulheres que não poderiam dizer, esse é meu, e não podia dizer, ele é meu. Mulheres que não podiam dizer, esse é meu marido, e nem dizer, eu sou mulher dele. Elas não podiam dizer nada referente à sociedade, referente a ela. Quando aquela mulher recebe a notícia de que vai ser mãe, como todas aqui, ela se alegrou muito. Ela sofreu e passou a mesma coisa que a outra passou. Sentiu a criança crescer, criou o laço, sentiu as dores e viu a criança nascer. No descuido, ela deita sobre a criança e a criança morre. Há um ditado que diz: um filho enterra sua mãe, mas a mãe jamais enterra o seu filho. Muitas vezes nós, filhos, de fato não reconhecemos e não damos valor àquilo que vocês, mães, fazem pela gente. Muitas vezes nós não damos valor e nem importância para o que vocês dizem. Por mais que nós chegamos e vocês falam, mãe, o que eu faço? Que decisão eu tomo? Vocês dão um conselho, mas muitas vezes nós tomamos aquilo, fazemos aquilo que é de acordo com a nossa vontade. Quando nós chegamos lá na frente e quebramos a cara, nós entendemos, poxa, se eu tivesse entendido e ouvido o que a minha mãe falou, eu não teria quebrado a cara. Mães, um dia totalmente especial para vocês, separados para homenageá-las. Eu acredito que eu posso dizer por todos os filhos: desculpem todos os erros que cometemos. Não vamos dizer para vocês que a partir de agora vai ser diferente. Talvez ainda assim, sem querer, iremos machucá-las, mas de fato não vai ser porque a gente quer. Mas no fundo, o que de fato nós queremos dizer para vocês, mães, é que nós te amamos. Independente do que aconteça, nós te amamos e iremos sempre amar. No edital que o pastor escreveu, ele diz no meio que quando vocês morrerem, quando mortas, nós daríamos tudo para vê-las de novo e sentir o abraço, e sentir o beijo, e ouvir as palavras das suas bocas. De fato, para quem perdeu a mãe, deve ser esse o sentimento. Não é um sentimento qualquer, mas é um sentimento verdadeiro. Acreditem, mães, por mais que erremos, nós amamos vocês e não queremos machucá-la. Nos perdoem e nos ame cada vez mais. Perdoe de fato as nossas falhas e nos ame cada vez mais. Que o Senhor abençoe todas as mães. Deixo aqui a minha homenagem. Feliz Dia das Mães.